esse é o problema em que a gente vive. Então, nós temos o seguinte: essa é a maneira como a política tem sido feita, porque a gente está em crise moral, mas a gente não pode perder a dimensão de que o recurso à força, deve ser o último recurso usado. Senão, nós vamos entrar e ficar nessa espiral de destruição para sempre. Então, eu convido vocês hoje, nessa leitura breve que eu vou fazer de alguns parágrafos do capítulo 5, a recuperarem a capacidade de refletir sobre a legitimidade do recurso à força na política, como instrumento político. Tá? É inevitável, mas não pode ser normalizado, banalizado, mesmo porque se ele foi normalizado e banalizado justamente pelas ideologias do século XX, em especial os governos totalitários que se estendem na cultura comunista, tá? A gente não tem Estado totalitário comunista como a União Soviética, mas a cultura comunista traz todos os componentes da União Soviética. Então, a gente ouviu recentemente o Lula soltar o apito dizendo que o Flávio Bolsonaro é o traidor da pátria, portanto, peguem ele aí. A gente ouviu isso. E ele entendeu. E saiu um texto maravilhoso do Francisco Carneiro Júnior, que eu recomendo, cuja leitura eu recomendei semana passada, que vocês deviam ter lido. Deixa eu falar o nome desse novo artigo dele, que é fantástico. Se chama Não Importa Se Você Não Os Odeia, Eles Odeiam Você. É o protocolo da eliminação, tá? O texto se chama O Protocolo da Eliminação. Vou até só ler o primeiro parágrafo para vocês entenderem, porque o protocolo da eliminação é justamente o recurso à força banalizado, de que a gente está falando aqui, e que o Leão XIV critica nessa encíclica, no capítulo 5. Existe um padrão. Não é coincidência, não é exagero retórico, não é invenção da direita assustada. É um padrão documentado, repetido em continentes diferentes, em séculos diferentes, com idiomas diferentes, mas sempre com a mesma gramática interna, que é o seguinte: a esquerda revolucionária, quando chega perto do poder absoluto ou já o detém, não debate o adversário, não o convence, não o derrota. O que é debater, convencer ou derrotar nas urnas e seguir em frente? Diplomacia. Ela o elimina. Primeiro a voz, depois o emprego, depois a liberdade. E quando o projeto se completa, a própria existência física. Simone Tebet, no Roda Viva, disse: o bolsonarismo tem que ser eliminado. Lula soltou o apito. Flávio Bolsonaro, ó, traidor, hein? Traidor a gente enforca. Isso é normalização da violência, do recurso à força, tá? Então, olha como é grave. E olha como é grave o ponto em que a gente chegou, né? E é muito curioso, porque o Brasil, o PT, surgiu das mãos da esquerda católica, né? E eu vi isso acontecer, eu vi as boas pessoas da esquerda católica, quando viram o que foi o PT chegar ao poder, falarem: vocês estão normalizando o uso da força, eu vi acontecer. E se decepcionarem com o PT. Vocês acharam que ia acontecer o quê? Comunismo não tem como, gente. A União Soviética foi Gulag, leiam o Solzhenitsyn, né? O arquipélago Gulag. Leiam aquilo ali. Porque eu não consegui estar ali. Eu comecei e parei porque é difícil, tem que ter estômago forte. Mas uma obra que a gente tem aqui em casa, que eu já folhei bastante, que também dá enjoo, mas precisa ser folheada, é o Livro Negro do Comunismo. 2 obras citadas pelo Francisco Carneiro Júnior neste texto chamado Protocolo da Eliminação, que mostra justamente como que no pensamento revolucionário o uso da força é o normal. E isso é um problema, porque agora a gente chegou num ponto que, porque o mundo está completamente contaminado pela ação revolucionária, o outro lado, para se proteger, começa a normalizar o uso da força também. Eu trago aqui essa reflexão, gente. Não é normal. Vai todo mundo morrer na história, vai todo mundo se autodestruir, tá? Eu acho que, ainda que o seu adversário normalize o uso da força, você recupera o tecido social, entendendo que ele é o último recurso. Essa lição é importante. Vocês precisam aprender a esgotar a via diplomática. Vocês precisam.
Eu tive várias razões para apoiar publicamente o atual candidato da direita conservadora, que é o Flávio Bolsonaro. O fato de ele focar na via diplomática é uma delas. Ele sabe que a via diplomática precisa ser esgotada. Ele sabe que é preciso recuperar o uso da força por parte do Estado e não deixar que o crime organizado tenha um poder superior ao do Estado. Ele sabe coisas muito corretas que são importantíssimas para a gente recuperar o tecido social brasileiro, pessoal. É um negócio muito sério isso aqui.